Olá pessoal, sejam bem-vindos então ao último tópico da nossa disciplina de farmacologia das dependências, que é o uso de drogas no ambiente escolar. A gente vai conversar um pouco ao longo dessa aula sobre os esforços, sobre o que tem se tentado fazer para diminuir, para fazer com que ocorra uma diminuição do uso de drogas e tentando combater o consumo, diminuir o número de usuários na raiz, no começo, quando eles estão na adolescência, quando eles estão na juventude, tentando dali diminuir o número de usuários. Tá? Então a gente vai conversar um pouco sobre esse tema na nossa aula de hoje. Tá? Bom, na nossa aula anterior a gente conversou sobre as principais matrizes biológicas, e o período de detecção para cada uma. A gente conversou também sobre a importância de quando vocês vão fazer um exame toxicológico, quando vocês estão com o objetivo de avaliar uma determinada substância, sempre se pensar na característica daquela substância. Então, ela, por exemplo, vai detectar o etanol. Então, horas depois do consumo. Então, não adianta nós pegarmos o sangue ou a saliva, nós vamos ter que ver na urina. Também, por exemplo, vai se detectar alguma outra droga, como por exemplo a cocaína, e quer se ver um consumo, uma janela de detecção maior, se ele já consumiu em um tempo anterior. Também, você precisa pegar o cabelo, não adianta pegar a urina ou o sangue, tá? Então, sempre pensar de uma maneira conjunta. O que vocês querem ver, em qual tempo, se é no presente, se ele usou, Então, quando que ele usou. Então, sempre planejar bem isso, Sempre não tem uma receita de bolo, porque vai depender muito do ensaio que vocês estão utilizando, do que vocês querem observar, tá? Então a gente conversou bastante sobre isso na nossa aula anterior. Hoje a gente fala sobre o uso de drogas no ambiente escolar, tá? Esse é um problema que a gente tem muito grande do uso das drogas, Acredita-se que esse possa ser uma das chaves do aumento de usuários. Então, uma escola que por exemplo, tem altos índices de criminalidade, uma região com altos índices de criminalidade, consumo de drogas, ela recebe uma atenção especial para tentar diminuir, porque na realidade que aquela escola está inserida, a gente pode ter diferentes... a gente vai ter muitas crianças, muitos adolescentes expostos àquilo. Então, o que pode acontecer? Com isso, mais usuários, aumente o número de usuários daquela substância. Tá? Então, por isso que vocês vêem alguns programas específicos em algumas escolas, em regiões que estão com índices altos de criminalidade, índices altos de consumo de droga, enfim. Tá? Então, por isso que as escolas recebem uma atenção especial justamente para tentar evitar diminuir a quantidade de usuários, que no futuro podem desenvolver o uso nocivo, a adicção, que a gente conversou ao longo da disciplina. Tá? A escola ela é um ambiente de aprendizado, então, ou seja, ocorre uma interação muito grande entre os colegas, uma interação entre os professores. A escola é vista como um ambiente de aprendizado e interação, aprendizado e interação com os colegas. Basicamente, quando começa a se abordar os temas de drogas no ambiente escolar, é o mesmo mecanismo de prevenção, da estratégia de prevenção, é tentar dar peso aos fatores de risco e diminuir, minimizar os fatores de proteção. A gente já vai conversar um pouquinho sobre por que deve-se falar sobre drogas, o quão importante é o diálogo. Tá? O assunto drogas, o tema drogas, na sala de aula, ele é um dos componentes da Base Nacional Comum Curricular. Ele faz parte do ensino fundamental, da disciplina de ciências. Então, professores, alunos do curso de licenciatura em ciências biológicas, deverão conversar com seus alunos já no ensino fundamental, explicando o funcionamento do sistema nervoso, quando eles começam a ver os diferentes sistemas, chegam no sistema nervoso e como que algumas substâncias podem afetar. Claro que numa linguagem que eles entendam, mas é um assunto a ser abordado já no ensino fundamental. Mas muitos pesquisadores eles acreditam que a chave do combate às drogas, de diminuir o número de usuários, é quando começa-se a trabalhar esse assunto de uma forma, de uma abordagem priorizando, aumentando os fatores de proteção e reduzindo os fatores de risco antes mesmo do ensino fundamental. Então vocês têm um aluno que
Vocês são professores de séries iniciais, vocês têm um aluno que percebe que ele tem um baixo rendimento escolar, ele tem notas baixas, ele é tímido, e o professor ele tenta já vem trabalhando esses aspectos todos, porque quando ele chega lá no ensino fundamental, ele já tem muitos desses fatores de riscos estão neutralizados, estão diminuídos, então ele consegue vencer, ele tem menos chance de acabar utilizando, experimentando alguma substância, tá? Porque ele já reduziu os fatores de risco, tá? Ou amplificou os fatores de proteção, dando mais segurança, dificultando mais ele querer experimentar uma determinada substância, tá? Mas a gente precisa se perguntar, né? Por que falar sobre drogas, né? Então, por quê? Por que tem que se tocar nesse assunto? Alguns educadores têm a opinião de que isso é um assunto da família, né? Que os pais devem tocar nesse assunto, os pais devem abordar esse assunto com seus filhos, mas a gente sabe que não é bem assim, tá? E a gente vai ver ao longo da nossa aula de hoje a importância, tá? Falar sobre drogas é importante por ser uma estratégia de prevenção, tá? Então, quanto antes, melhor. Tá? Então, quanto antes vocês puderem falar, quanto mais cedo vocês puderem abordar o assunto, melhor. A gente sempre fala em uma abordagem inteligente, ou seja, vocês começam, não adianta vocês falar para uma criança só dizer para ela não fazer, não usar drogas, não use drogas. Isso a gente vem fazendo há anos e não está adiantando. Vocês precisam conscientizar essa pessoa. Por que ela não deve usar drogas? Né? Quais são os malefícios que isso traz? Né? Então, uma das estratégias de prevenção é justamente fazendo com que se aumente os fatores de proteção, né? Se amplifique os fatores de proteção. Então, melhorar os relacionamentos com os alunos, com os professores, a interação com a escola, né? Esportes que tem gincanas, uma série de eventos de formas a amplificar a interação aluno-escola, tá? E reduzir os fatores de risco. Tá? Então vocês, por exemplo, um dos fatores de risco, né, é o fato do aluno ter baixas notas, né, baixo rendimento escolar. Então esse pode ser um dos fatores de risco dele experimentar, dele começar a utilizar uma determinada substância. Então vocês vão trabalhar, vão tentar fazer com que ele melhore as suas notas, que ele aumente o seu rendimento escolar, sabe? Então dar peso aos fatores de proteção e reduzir os fatores de risco. Tá? Não adianta só essa abordagem que faz esse balanço no risco e proteção, né? É importante também alertar sobre os danos, né? Fazer uma abordagem clara com os alunos para que eles entendam e observem quais são os danos que aquela substância pode causar. Claro que sem terrorismo, né? Não adianta aterrorizar os alunos, porque em alguns pode despertar a vontade dele experimentar para ver se é realmente como o professor está falando. Tá? Nós já vamos falar um pouquinho sobre esse, para não incentivar, né? Mas é importante alertar sobre os danos, né? Mostrar, trazer casos que mostrem os danos que o consumo pode causar, e principalmente quanto antes, melhor. Tá? É uma abordagem construtiva, vocês, como eu falei, não adianta aterrorizar os alunos, né? Essa estratégia de ensinar com medo, ela não resolve, infelizmente, ela acaba fazendo com que alguns alunos queiram justamente o contrário, queiram experimentar para ver se realmente o que o professor está falando é verdade, né? Lembrando que nós estamos trabalhando com adolescentes, com jovens que estão com o cérebro em amadurecimento, que eles tudo que é novo para eles, eles querem conhecer, eles querem experimentar, né? Então sempre ter esse cuidado, tá? O que se pensa sobre as drogas é que quando a gente começa esse debate, né, quando começa a falar sobre as drogas em sala de aula, começa ali no ensino fundamental, principalmente quanto antes, melhor, se tem um efeito dominó. Né? O que seria esse efeito dominó? Aquela criança, aquele jovem, ele aprende sobre as drogas, aprende sobre, por exemplo, os malefícios que fumar causa, né? E ele vai chegar em casa e ele vai passar essa mensagem adiante. Né? Então ele vai servir como um multiplicador. Né? Ele vai passar, ele vai levar aquela mensagem adiante. Ele vai falar para os seus pais, ele vai falar para os seus colegas, ele vai acabar passando essa mensagem adiante. Então,
Por vezes, essa estratégia ela acaba abrangendo muitas pessoas, justamente por essa característica, porque geralmente a criança, né, o adolescente, ele chega em casa, comenta com os pais o que aprendeu em aula, comenta com os colegas, então ele vai sendo multiplicada essa mensagem. Por isso que também é muito importante conversar sobre drogas na sala de aula. E também porque o aluno ele tem o professor como uma referência, né? Então o aluno, né, principalmente ali no ensino fundamental, né, nessas fases finais, ele tem o seu professor como uma segurança, né? Existe uma relação de segurança entre professor e aluno, né? Quando nós estamos falando de jovens, adolescentes, essa relação é mais forte ainda, né? Por vezes ele confia muito no que o professor fala, porque ele vê aquele professor como uma autoridade, né? Como uma pessoa que tem muita segurança sobre o que está falando. Ou seja, se ele vê um professor que é, né, para ele como uma autoridade, como a sua segurança, tá? Ele vê falando sobre isso, muito do que o professor falar, ele vai absorver. Né? Muito do que o professor falar, ele vai levar, vai passar essa mensagem adiante, porque ele está vendo uma pessoa com segurança falando, uma pessoa que, na cabeça do aluno, né, como ele vê, é uma pessoa que sabe sobre o que está falando, que está explicando, que está alertando ele. Então, com certeza, essa mensagem vai ser compartilhada, né, com outras pessoas. Tá? Tem um problema que eu vi em alguns materiais, né, falando sobre o professor que fuma. Né? Então, por exemplo, essa referência, né, o professor é visto como referência, mas aí o aluno sai da escola e está o professor fumando. Né? O que vai fazer? Isso não é um problema, tá? Então, na verdade, isso é uma maneira de mostrar para o aluno o quão ruim é que vocês, mesmo sabendo todos os malefícios, vocês não conseguem largar. Né? Então, é mais uma estratégia de mostrar para o aluno de que realmente o porquê vocês querem evitar que eles entrem. Tá? Não fiquem com essa visão de se esconder, né? Algum colega que fume, não precisa ter essa visão, mas justamente mostrar para o aluno o quão nocivo é e o quão difícil é parar. E por isso que existe um esforço muito, muito grande para que ele não entre, porque depois que ele entra, parar é mais difícil. Tá? Então, alguns professores ficam com essa dúvida, né? Mas é basicamente isso, não adianta esconder, né? Mas sim mostrar a realidade para esse aluno. Tá? Eu não sei se vocês conseguiram acessar o ProERD, né, o site do ProERD de Minas Gerais, eu já tinha deixado algumas vezes na disciplina, e depois eu vi, né, que tem em outros lugares do Brasil também, eles se adaptaram a uma versão digital, né, ensino remoto, mas esse aqui ele é bem completo, né, então se vocês quiserem acessar, tá o site, o link ali embaixo, vocês podem colocar no navegador, e vocês vão ter acesso a todo esse conteúdo. Né? Então tem uma série de abordagens para alunos do ensino fundamental, né? Diferentes séries, bem direcionado àquele público, né? Então uma abordagem bem direta para aquela idade, para aquela faixa etária. Né? Então é muito interessante porque eles não fazem somente uma abordagem sobre as drogas, né? Eles fazem toda uma abordagem ampla, de uma maneira ampla, com uma série de conceitos integrados que vão, né, consequentemente dar peso aos fatores de proteção e reduzir os fatores de risco. Eles não falam somente sobre as drogas, é como se fosse uma formação, né, em conjunto que é muito, muito interessante. Tá? Também eu encontrei o site, eu não botei no slide, mas eu vou colocar disponível lá no AVA, né, que é o proerdbrasil.com.br, onde ele faz toda uma integração de diferentes estratégias do ProERD, é um site que centraliza, né, todas as estratégias do ProERD de diferentes estados em um só. Então tem cartilhas, tem material que vocês podem estar utilizando em sala de aula, tem material que vocês podem passar para os alunos, para os futuros alunos de vocês, né? Então muito, muito bem montado. Tá? O ProERD ele é um trabalho excelente, né, das polícias militares, porque ele faz uma integração da segurança pública com a escola. Tá? Assim como, então, uma das características do ProERD, que tem mais algumas imagens, uma das características do ProERD é que os professores, né, então tem todo um setor pedagógico da Polícia Militar que faz um planejamento desse programa, e o professor ele está em sala de aula fardado, ele está de farda, né, com uma roupa de policial. Isso causa no aluno justamente aquela relação, aquela ligação do combate
ao consumo. Então, quando ele vê um policial na rua, ele faz a referência, né, de que como o policial está combatendo o crime, ele está combatendo as drogas, né, ele tem essa relação. Quando ele vê esse policial dentro de sala de aula com a farda, falando sobre os riscos das drogas, falando sobre, né, estratégias de prevenção, conversando com os alunos, causa essa interação muito grande, muito parecido com o que acontece com o professor e os alunos quando eles estão abordando esse tema, né? Então é muito interessante essa estratégia porque assim como o aluno vê o professor como uma segurança, como uma autoridade sobre o que está falando, ele também acaba vendo as forças de segurança públicas como uma autoridade, tá? Então quando ele vê, ele faz essa relação, né? Ele consegue entender por quê, qual é a importância, né? E é muito legal o programa, né? Eles fazem uma formatura aqui em Rio Grande, na FURG, no SIDEC, a formatura do ProERD, né? Então convida toda a comunidade, o aluno recebe o diploma, é muito legal mesmo, é muito interessante esse programa e é uma estratégia que vem acontecendo há bastante tempo, principalmente em escolas, né, que são mapeadas e vistas, né, que estão em condição de vulnerabilidade, que tem agravantes. Então, esse programa é criado. Tá? Qualquer escola pode participar, né? Então, se a escola estadual ela faz um convênio com o governo do estado, se é da prefeitura, uma escola municipal faz convênio prefeitura e governo, e até escolas particulares também podem participar, entram em contato com o governo do estado. Tá? Uma das estratégias do ProERD é que ele não trabalha somente a criança, né? Então se vocês entrarem nesse site aí, ProERD Brasil, vocês vão ver que tem cartilha para pais, cartilha para educadores, faz toda uma ação dos alunos, a escola e a comunidade. Tá? Então é muito interessante justamente por essa iniciativa de multiplicadores, né? Os alunos eles vão passar essa mensagem adiante, eles vão falar para os seus colegas, eles vão falar em casa, eles vão falar na família, né? Então é uma onda, né, que vai se espalhando, tá? Então por isso que é muito interessante. Então algumas escolas, né, elas também fazem outras atividades, né, de combate às drogas, né? Nós temos, por exemplo, ali em cima uma oficina, nós temos algumas palestras para uma escola para diversos alunos, né? Então conversando, explicando, né, sobre as drogas, debatendo o assunto dentro de sala de aula, dialogando sobre o assunto. Teatro de bonecos, né, apresentação com bonecos, com personagens infantis. Então percebam como tudo isso faz, né, são recursos pedagógicos que são usados justamente para aprender as crianças, para aprender a atenção das crianças, para que elas consigam passar essa mensagem adiante, que não fique só uma coisa monótona, mas sim elas interajam com aquilo para, né, se sentirem fazendo parte dessa prevenção, né? Elas constituindo uma rede de prevenção junto dos professores, junto dos médicos, junto de toda a comunidade, tá? E também, né, em alguns casos, algumas escolas levam policiais, né, para fazer uma palestra, para conversar um pouco com a turma sobre as drogas, né? Como eu disse, essa relação policial-escola, ela é importante porque ela justamente os alunos veem, né, como uma autoridade, como alguém que está no combate, né? Então essa relação, essa ligação, ela é muito benéfica, né? Ela pode trazer resultados interessantes, tá? Então por que a escola é tão importante na prevenção? A gente sempre pensa a escola como um espaço coletivo, né? Um espaço de aprendizado, um espaço de interação, e justamente todas essas características elas tornam importantíssimo o diálogo, conversar sobre isso para tentar reduzir o número de usuários, o número de pessoas que entra, né, que começa a consumir. A gente já viu que quanto mais cedo é o consumo, pior é, né? Mais chances tem, é um dos fatores de risco de desenvolver a adicção, de ter problemas maiores com as drogas, tá? Então a escola ela tem esse papel importantíssimo justamente por causa dessa interação entre os alunos, né? Nós temos crianças, adolescentes, jovens de diferentes realidades, né, com diferentes realidades, convivendo em um mesmo espaço. Por isso, e justamente por esse fato, é que é importante se abordar o tema sobre drogas dentro da sala de aula. Tá? Também nós temos o fato de experimentar, né? Então nós temos crianças, adolescentes, né, jovens ali, que eles
pelo próprio amadurecimento cerebral, eles vão querer experimentar coisas novas, né? Isso é da juventude. Então, quanto mais alerta eles estiverem, quanto mais for debatido esse assunto, quanto mais... Só que, claro, sem terrorismo, né? De uma maneira que faça com que eles compreendam, né? A gente fala sobre conscientização ou repressão. Nós temos que conscientizar, não adianta criar medo, mas conscientizar os alunos que não devem utilizar é o mais importante, tá? São diversos fatores, né, que contribuem para o uso de drogas. Nós temos a curiosidade, busca de prazer, quebra de barreiras sociais, né? Então, aquele aluno ele não consegue interagir com os colegas, né? E aí ele vê uma determinada substância que pode fazer com que diminua, né, essa barreira que ele tem e ele vai usar, né? Então, tudo isso são motivos que podem fazer ao uso das drogas. Tem vários outros, né? A gente viu ao longo das nossas aulas que é multifatorial, né? Diferentes fatores contribuem para o consumo, tá? Eu vou deixar para vocês esse artigo, tá? É um PDF que mostra os trabalhadores usuários de drogas em recuperação de uma região industrial do Brasil, tá? Tem diversos dados nesse artigo, mas reparem essa tabela 2, tá? Que é a proporção de usuários em tratamento por tipo de droga, respectiva característica sociodemográfica na região de Campinas, em São Paulo, tá? Percebam ali, idade de início do uso de drogas. Tá? Nós temos um número gigante, um número muito grande de pessoas, né, que começaram a utilizar dos 10 aos 19. A maioria dos usuários tem o início das drogas dos 10 aos 19 anos. Né? Então, a gente percebe que são pessoas que tiveram que entrar em recuperação, ou seja, elas chegaram a um uso nocivo. Tá? Então, percebam o quão importante é esse assunto debatido dentro de sala de aula, esse assunto ser levado para a sala de aula pelo professor, né? É um componente do currículo, ele tem que ser inserido na sala de aula, tá? Porque é justamente nessa idade, tem outros trabalhos também que mostram, né, a idade com que eles começam a consumir, mas esse aí realmente mostra surpreendente, né? É bem na fase da escola, é bem na fase, né, de experimentação, é bem na fase que os adolescentes, os jovens, eles querem conhecer o novo, tá? Então eu vou deixar disponível para que vocês possam ler com calma, tá, esse trabalho. Então a escola ela vai ter um papel importante na prevenção, né? Ela é dentro de sala de aula, com estratégias, com essas diferentes estratégias que a gente está conversando, que pode evitar ou retardar o consumo. Claro que o grande objetivo é evitar, né? Diminuir o número de usuários, que a gente viu que a escalada ao longo daquela pirâmide, né, do desenvolvimento da adicção, ela percorre de maneiras distintas. Ou seja, o único ponto em comum que nós temos é no começo, né? Quando não utilizou ainda. Então, a escola vai ter esse papel importante de tentar diminuir, ou, no caso, diminuir evitando o consumo, ou retardando, diminuindo, atrasando, né, o tempo que as pessoas vão levar para entrar, para acabar consumindo aquela substância. Né? A gente viu, são multifatoriais. A escola é um dos pontos que pode frear, né, o número de usuários. Tá? Também ela tem esse papel importante, né, relacionado ao retardar o consumo, que é o consumo durante a adolescência. Então, por vezes, né, a escola ela não foi suficiente para que aquela pessoa não utilizasse, né, não utilizasse uma determinada substância. Mas ela não consome durante a adolescência. Ou seja, quando ela consome, ela ainda tem risco de desenvolver adicção, tem todos os riscos, mas são menores do que se ela tivesse consumido, iniciado o consumo durante a adolescência. Né? Então ela teria mais riscos além dos que ela vai correr. Tá? Então a escola vai ter esse papel. Ou ela evita e assim, consequentemente, diminui o número de usuários, né, que vão entrar naquela pirâmide, ou ela retarda. Ou seja, mais tarde ele vai entrar. Ele entrando depois, né, ele começando a utilizar mais tarde, as suas conexões cerebrais já estão formadas. Tem risco de desenvolver adicção? Claro que tem, mas é menos do que se ele usar na adolescência, né, onde o risco é muito maior. Tá? Também, um dos papéis importantes da escola é fortalecer os vínculos com o aluno, né? Esse é um fator de proteção. Então, uma série de eventos, né? Uma série de gincanas, esportes que são planejados justamente para fortalecer esse vínculo do aluno com a escola, né? Para que ele
permaneça mais na escola, para que ele esteja mais tempo em contato com seus colegas, com os professores, e justamente isso, né, é um fator de proteção, porque a escola é vista como um porto seguro, digamos assim, né, um local de aprendizado, um local onde esse aluno vai se formar, ele vai receber conhecimento, né? Então, quanto mais tempo ele estiver envolvido com a escola, né? Então por isso que são criados Olimpíadas, gincanas escolares, uma série de eventos justamente para aumentar esse vínculo aluno-escola, tá? Um ponto importante que nós temos na escola é que todos são iguais, tá? Eu botei entre aspas, porque obviamente nós temos realidades diferentes, mas todos são iguais no ponto de vista que, por exemplo, nós temos 3 alunos, tá? Nós temos um aluno que os pais, eles não falam sobre drogas, porque eles têm medo que falar sobre drogas desperte a curiosidade do filho e o filho queira experimentar. Nós temos outro pai que fala tudo sobre drogas, então ele está sempre falando com o filho porque ele acha que essa é a maneira de prevenção. E nós temos a terceira pessoa, né, que o pai ele comenta um pouco, mas não dá muita atenção nem não fala nada. É o meio termo, tá? Nós temos essas 3 realidades. Quando essas 3 realidades elas chegam na escola, elas partem todas do mesmo princípio. Aquele que fala muito, ele já vai estar bem instruído, então ele vai receber mais informações e informações qualificadas, informações técnico-pedagógicas de um professor, né? Uma orientação pedagógica, né? Com um plano pedagógico de orientação para evitar o consumo. Nós temos aquele que não fala nada, que a única formação que ele vai ter, o único entendimento que ele vai ter, vai ser com o professor. Ou seja, se ele não souber nada, e a gente já viu que não é a melhor escolha, né? Não falar não evita o consumo, mas se ele não souber nada, ele vai aprender depois, que um colega vai oferecer, ele vai ter acesso, então ele precisa de uma formação. E esse vai ter a formação que o professor vai passar a ele. E nós temos o outro caso, que fala um pouco, mas não dá muita importância. E esse caso o professor vai complementar. Tá? Então percebam o papel importante do professor, né? Como é importante o papel do professor de falar sobre as drogas dentro da sala de aula. Tá? Claro que é sempre importante a gente falar sobre uma abordagem cuidadosa, né? Porque nós temos diferentes alunos dentro de uma sala de aula, nós vamos ter os mais tímidos, os mais extrovertidos, os que têm problemas familiares, nós temos diferentes realidades, né? Por isso que eu coloquei o todos iguais entre aspas, né? Porque é o todos iguais em relação à metodologia do professor, né? Independente de como é a abordagem sobre drogas na sua casa, a abordagem do professor vai ser igual para todos, tá? Mas essa abordagem é cuidadosa porque, como eu disse, nós temos diferentes realidades ali dentro da sala de aula, né? E nós podemos ter, por exemplo, um aluno tímido que a gente fala para ele, que a gente fala na nossa aula que uma determinada substância diminui a timidez, por exemplo, o álcool, né? O uso do álcool diminui a atividade do sistema nervoso central, automaticamente se o sistema nervoso central está mantendo aquele indivíduo tímido, introvertido, né, no canto dele, ele vai se soltar mais, porque vai inibir, né, isso que está controlando essa criança, esse adolescente. Então tem que ser essa abordagem cuidadosa justamente para não causar o contrário. Tá? Então, justamente para não fazer com que desperte a curiosidade do aluno. Então, é uma abordagem cuidadosa, uma abordagem, né, mostrando todos os problemas que estão acarretados, né, mas ter esse cuidado. E por isso que é muito importante, quanto antes melhor. Por quê? Vamos pensar nessa situação, nesse cenário hipotético de nós termos um aluno muito tímido na sala de aula, e a gente está falando, né, na nossa aula, e esse aluno percebe que parece que tem uma substância que eu posso conseguir me relacionar melhor com meus colegas. Tá? Se a timidez, que é um dos fatores de risco, ela for tratada, no caso, combatida, né, em sala de aula, se tentar reduzir essa timidez ao longo das fases desse aluno na escola, talvez quando ele chegar lá na sexta, sétima série e o professor começa a falar, essa timidez já foi reduzida. Né? Essa timidez ou um outro fator de risco ela já foi neutralizada. Ou seja, ele chega com menos fatores de risco. Por isso que eu falei para vocês que é muito importante combater os fatores de risco o mais breve possível. Então, por exemplo, ele chega lá na sexta, sétima série, quando ele começa a falar sobre, né, as diferentes substâncias, como é que afetam o sistema nervoso, ele tinha 3 fatores de risco. Esses 3 estão neutralizados. Então, diminui a chance dele ver aquela substância como uma salvação. Né? Diminui a chance dele querer experimentar. Por isso que quanto antes vocês puderem, melhor. Tá? Então, sempre numa abordagem de conscientização.
tá? Então sempre tentem fazer uma abordagem de conscientização dos alunos, tá? Não uma abordagem de medo, não uma abordagem de pânico, tá? A criança cresce, né? A criança, adolescente, ele cresce vendo na televisão que ele não deve usar e ouvindo dos pais que não deve usar, tá? Então a ideia do professor é conscientizar. Não é que eles devem usar, eles não devem usar por causa disso, os problemas que pode causar para eles são esses. É sempre essa abordagem consciente, conscientizando eles. Por quê? Não no medo. Não dizer que vocês vão usar determinada substância e vai acontecer. Não, não no medo, mas sim na conscientização. Tá? Então, professores, professoras que estão me ouvindo, levem essa mensagem adiante. Tá? Não esperem por o próximo professor que for me substituir, ele vai falar sobre isso, ele vai comentar. Não. Pensem que quanto antes, melhor. Se vocês tiverem 30 alunos em uma sala e 10 estão em risco de utilizar uma determinada substância e vocês conseguirem retirar, já valeu a pena. Tá? Então, passem essa mensagem adiante, comentem, falem, tentem sempre ir reduzindo os fatores de risco ao longo das aulas de vocês, independente da série que vocês tiverem. Vocês veem que um aluno A, B ou C tem um determinado problema em relação a notas, o vínculo dele com a escola, tentem já ir resolvendo, já tentar não deixar isso ir passando. Primeiro porque vai virar uma bola de neve, e com certeza isso vai ter efeito lá na frente, tá? Então sempre que vocês puderem, sempre que vocês se depararem com fatores de risco, tentem reduzi-los, tentem minimizá-los, para que depois possa outros colegas fazerem uma abordagem e ter menos chances. Todos vocês vão fazer parte dessa transformação que pode ocorrer com alguns alunos. Tá? Então nunca deixem para depois. Nunca pensem assim, eu não vou comentar agora, eu não vou utilizar, eu não vou fazer essa abordagem agora. Não. Sempre que vocês puderem, claro que visando voltado para aquele público, sempre que vocês tiverem a oportunidade, façam essa conscientização, trabalhem esse assunto, levem para dentro de sala de aula, porque esse é um papel importantíssimo na prevenção do uso das drogas. A gente tem diversas abordagens, então aqui eu trouxe um gibi da Turma da Mônica, que fala sobre as drogas, sobre o consumo de drogas. Nós temos também o Projeto Bom de Bola. O Projeto Bom de Bola lá atrás, ele era o Guri Bom de Bola, que era um campeonato, era só futebol, um campeonato com diferentes escolas participando, então tinha feminino e masculino, e tinha campeonatos de futebol, várias escolas, então era um momento de interação com as escolas, que fortalecia esse vínculo aluno-escola, cada aluno defendia, digamos assim, a sua escola. Nós temos também algumas gincanas, então uma série de gincanas, eventos esportivos que são feitos justamente para fortalecer essa interação. Percebam que nem todas as estratégias de prevenção elas são diretamente relacionadas a falar sobre drogas. Elas vão cercando os fatores de risco. Então aumenta a interação com a escola, aumenta o vínculo do aluno com a escola, o interesse do aluno em estar na escola. Percebam? Vai fazendo um combate de uma forma indireta, mas que lá no fim vai ter o mesmo resultado. Tá? E também os GERGs, que eram os Jogos Escolares do Rio Grande do Sul, que também diferentes escolas participam e defendem a sua escola também. Mostra resultados que vão favorecer, vão fortalecer esse vínculo aluno-escola, e isso é um fator de proteção. Isso acaba sendo um fator de proteção que vai fazer com que diminua o consumo de drogas pelos alunos. Tá? Então é muito interessante as diferentes estratégias. Eu vou deixar para vocês o site do Plenarinho, ele está aparecendo aí na tela, e eu vou deixar lá no AVA, lá no ambiente da disciplina. O Plenarinho é um portal da Câmara dos Deputados, que tem uma série de leituras, de animações, bastante material pedagógico que vocês podem utilizar em sala de aula, não só sobre as drogas, mas também sobre outros temas importantes, tá? Então eu vou deixar disponível para vocês, tá? Esse especificamente, trabalhando o tema drogas, é um plano de aula, com 4 eventos, 4 etapas que vocês devem fazer para trabalhar esse tema em sala de aula, tá? É bem interessante mesmo, eu olhei ele, então eu vou deixar disponível para vocês, tá, pessoal? E, por fim, então, a maior orientação que a gente pode ter sobre o uso de drogas no ambiente escolar é o debate, a conversa, é vocês falarem com os alunos, é vocês abordarem de uma maneira clara e objetiva, para eles todo o assunto sobre as drogas, de uma maneira clara, numa linguagem que eles
entendam os riscos do consumo, né? Por que se deve evitar o consumo, por que o consumo na idade que eles estão é perigoso, pode causar uma série de problemas, né? A ideia é essa, é vocês dialogarem com seus alunos, né? O geral que a gente tem é justamente isso, é vocês dialogarem, vocês conversarem, não evitar de levar esse tema para dentro da sala de aula. É muito importante que ele esteja dentro da sala de aula para que vocês possam fortalecer, né, o vínculo de vocês com os alunos e principalmente para que os alunos passem essa mensagem adiante. Além deles serem educados, eles vão passar essa mensagem adiante por todos os fatores que eu falei para vocês. Tá? Então é muito interessante que vocês levem, abordem esse tema dentro de sala de aula, seja de maneira direta, né, dependendo da idade que vocês tiverem, né, que vocês vão fazer uma abordagem mais direta, ou de uma maneira indireta, né? Reduzindo os fatores de risco, dando peso aos fatores de proteção, enfim, vai depender, né, da faixa etária de alunos que vocês tiverem, mas sempre pense nisso, levem essa mensagem adiante, né? Então, sempre que vocês tiverem a oportunidade, entrem, falem sobre isso, porque pode ser uma das estratégias mais eficientes de prevenção. Certo, pessoal? Eu vou deixar também esse outro artigo para vocês poderem dar uma lida, né? Ele fala sobre o perfil sociodemográfico e uso de drogas lícitas e ilícitas entre estudantes do ensino médio. Ele faz uma lista que nem nós vimos aquele que tinha idade, ele tem uma série de idade, drogas, uma série de itens ali que ele faz a comparação, então é muito interessante de vocês verem. A minha ideia era abordar esse artigo, mas ia ficar muito grande a nossa aula, então eu resolvi não abordar e mandar para vocês poderem dar uma lida e qualquer dúvida vocês tirarem comigo, tá bem? E por fim, né, eu encerro então esse semestre de 2020, agradeço a todos vocês que me acompanharam durante essas 12 semanas, né, foi incrível, foi, como eu disse para vocês, é a minha primeira turma de graduação, né, eu não tinha tido a oportunidade de dar aula para graduação e, né, ainda mais nesse ano que foi bem diferente, né, nós temos aí um verão pela frente que a gente ainda não, quando eu gravo esse vídeo a gente ainda não sabe, né, qual vai ser a realidade, como as coisas vão andar no verão, mas é isso, eu agradeço a todos vocês, agradeço pela participação, agradeço pelo aprendizado que foi para mim também, né? Vocês acabaram sendo os meus cobaias, né? Mas foi muito bom, foi uma experiência incrível. Eu desejo sucesso para todos vocês na vida profissional, que vocês consigam realizar, cumprir os seus objetivos, né? E consigam ter sucesso na vida profissional. E qualquer coisa que vocês precisarem, vocês sabem o meu contato, vocês podem entrar em contato comigo, tá bem? Talvez alguns eu ainda vai encontrar de novo ao longo do curso, né? Outros talvez eu não encontre mais, mas de qualquer forma eu agradeço a todos, agradeço a participação de todos, as sugestões que me mandaram, todas foram muito bem-vindas, tá? Então fica essa mensagem, desejo para vocês um bom final de ano, né? Que o ano que vem seja muito melhor para todos nós. E cuidem-se, tá bem, pessoal? Até mais, tchau, tchau.